Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de todos com todos vós, povo lindo do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui mais um dia na presença do Senhor, mais um dia de devocional, caminho diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Você que já está aqui comigo, obrigado pela tua presença, obrigado por estar caminhando junto comigo, ter resistido ao dia de ontem e estar aqui hoje, porque você é firme, forte, corajoso e entendeu a mensagem do Senhor. Eu creio que sim, e eu creio que hoje sairemos daqui regozijados, aprendendo um pouco mais neste manual de vida aqui que o Senhor nos oferta, que o Senhor nos dá. Então, vamos orar ao Senhor? Pai, te convidamos nessa hora a acessar o nosso coração. Se essa for a tua vontade, Pai, arranca de nós toda semente podre, toda mentira, toda palavra lançada, toda mágoa, toda dor do nosso coração. Nos limpa, Pai, de dentro para fora, nos torna novas criaturas, nos faz ser seres diferentes, conforme e segundo a tua vontade, desde o princípio o teu plano perfeito. Em tuas mãos, Senhor, entrega este devocional, consagra ao Senhor, que seja pregada a tua palavra conforme a tua instrução. Eu sou apenas a tua serva, teu instrumento. Que o Senhor direcione, Pai, cada mensagem entregue aqui hoje. Mas eu peço também que a tua mensagem nos cure, nos renove, nos liberte, nos traga alegria, ânimo, força, Senhor, para continuarmos até o dia que o Senhor assim determinar, vivendo e fazendo a tua vontade, pelo nome santo de Jesus. Amém. Nome sobre todo nome, não há outro igual a ele. Gente, livro de 2 Samuel, capítulo 17. Livro de 2 Samuel, capítulo 17. E eu quero que você faça a leitura do livro completo, gente, do capítulo especificamente, para a gente entender essa história aqui, mas eu vou ler apenas o versículo... Cadê, gente? O versículo 14 apenas. É um versículo até um pouco comprido, mas eu preciso que você faça a leitura para que entenda. Não adiantaria eu pegar apenas alguns versículos, porque a gente ia ficar com a história distorcida. Então, eu prefiro fazer um resumo e a gente poder fazer aí, quando esse vídeo terminar, a leitura completa. Amém? Lembre-se que é preciso ler o manual para entender como funciona o aparelho. No caso, o aparelho somos nós. Vamos lá? Versículo 14. 2 Samuel 17, versículo do dia, versículo 14. Eu vou ler apenas o 14, mas você tem essa missão aí em casa. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Nossa! Deus está querendo mal? Deus confunde a mente? Nossa, que Deus ruim! Gente, façam a leitura para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Amém? Quem é Absalão? Quem é Uzai? Quem é Aitofel? Sim, nós estamos falando aqui do reinado de Davi, Absalão, seu filho, aquele que usurpou o trono do pai, aquele que tomou o trono do pai. E Davi, um homem reto, justo, de bom coração, que jamais iria guerrear contra a sua casa, contra os seus filhos, entendendo que ele estava recebendo uma colheita daquilo que ele plantou, e plantou mal, sobre suas atitudes, suas escolhas, bagunçou a sua casa, a sua família, trouxe confusão, conflito. E aqui ele está entendendo que ele está fazendo uma colheita e ele não iria lutar contra essa colheita do Senhor. Só que o Senhor é Deus poderoso, justo, fiel, santo, que sabe de todas as coisas. E o Senhor usa aqui de pessoas. O Senhor usa de pessoas. E isso eu quero que a gente possa ter no entendimento, porque que eu escolhi esse versículo, porque ele traz exatamente as duas pessoas que o Senhor está usando aqui. Aitofel, que era conselheiro de Davi, e Uzai, um servo do palácio, amigo também de Davi, que... Vamos ficar sem fundo musical aqui, que também era muito amigo pessoal de Davi, né? Então, quando Davi ele foge do castelo para não entrar em conflito com o filho, é claro que os seus guerreiros, os seus valentes, o povo que amava Davi acompanha ele.
Mas o povo falso, que só está interessado em nome e status, apoia Absalão. Então nós temos aqui uma casa dividida. Nós temos aqui um povo dividido. E Aitofel escolheu ficar com Absalão, que até então se nomeava como rei. Mas a gente entende que o ungido do Senhor é Davi e que o herdeiro ao trono escolhido pelo Senhor é Salomão. Mas até então aqui o nome de Salomão nem aparece tanto, somente quando foi entregue ali de fato a profecia. E a gente não precisa ficar lembrando todo dia das nossas promessas para que elas se cumpram. Deus, ele sabe o que nos prometeu e ele sabe o tempo determinado para todas elas acontecer. E no meio disso tudo a gente vai ver algumas confusões, a gente vai ver algumas coisas acontecer para nos fortalecer. E Salomão, ele estava nesse meio aqui, observando tudo que estava acontecendo. Imagina a dúvida dele: ué, esse trono não era para ser meu? Aí meu irmão vem, tira meu pai do trono. Agora como é que eu vou assumir o trono que o próprio Senhor disse que era meu? Imagina o que passou na mente dele. Mas não é a mente de Salomão que eu quero que a gente se concentre agora. Eu quero que a gente se concentre nos amigos que tem ao nosso redor. Aqui a gente vê dois amigos. Um que foi sogro, porque a abençoada que Davi pecou, ela é neta de Aitofel, que é a mãe de Salomão. E a gente sabe que, além de tudo, Aitofel era um dos conselheiros pessoais de Davi. Então, Davi tomou muito conselho com Aitofel. Aitofel dava bons conselhos, sim, mas ele era estrategista, oportunista e interesseiro. Ele jamais passou na cabeça que o neto seria o rei, porque o neto não era o primogênito de Davi. Então ele monta, ele une-se aí com os reinos de onde também veio a descendência de Absalão. Ele se une com esse reino e ele prepara Absalão para tomar o trono do seu pai. E a gente vê que as amizades que estão ao nosso redor precisam ser amizades vindas do Senhor. O Senhor vai fazer uma limpeza na sua vida se você assim permitir. Vai ter pessoas que conviviam com você que não eram suas amigas. Vai ter pessoas que habitam dentro da sua casa que não são seus amigos. E eu digo isso de toda a convicção do meu coração. Davi não fez essa oração para que Deus limpasse toda a mentira e falsidade, apesar de ser um homem que era segundo o coração de Deus, que ouvia muito a Deus falando com ele, que recebia visita de anjos e que tinha, assim, de fato, uma instrução poderosa do Senhor. Mas essa parte de amizade, de relacionamentos, Davi sempre quis fazer do jeito dele. E ele conviveu com um homem falso muito tempo perto dele. E chega nesse tempo aqui que a máscara cai. Então vai chegar um tempo que o falso não vai conseguir continuar sendo falso. Duas coisas ele pode fazer: ou ele some e desaparece porque o Senhor chegou na sua vida e tomou a autoridade dela, ou segundo, ele vai te dar uma rasteira. Vai chegar um tempo que ele vai te dar uma rasteira e aí o negócio vai pegar. Porque não só pela queda, mas pela dor causada por quem fez você cair. Então, uniu-se aqui um sentimento muito grande de Davi, o filho e o seu amigo, o conselheiro. E só que na contrapartida disso, gente, Deus usa de um amigo também de Davi. Então Deus mostra que do nosso lado tem pessoas boas e tem pessoas ruins. E o Senhor sabe a distinção de todas elas. E nesse ponto aqui, o Senhor usa aquilo que ele tem de melhor: poder e autoridade. Deus é poderoso, é soberano, é Pai. O que o Senhor tem de melhor para nos entregar, ele entrega na hora, assim, sabe? Exata. E quando Uzai decide não ir, ele combina, é claro, com Davi ali, que vai ficar para fazer o que ele puder para ajudar Davi. Ser uma espécie de um espião ali dentro. E a gente percebe que em determinadas situações, algumas atitudes que parecem erradas, um espião, um homem infiltrado, isso não é pecado. A gente sabe que algumas coisas são preciso fazer para que um bem seja causado, um bem seja feito e um mal quebrado. E Uzai usa disso aqui. Ele mente, né, de fato, para Absalão, que está do lado de Absalão. Ele não está do lado de Absalão. Ele está ali exatamente para ser um mensageiro do Senhor, para proteger Davi. E Deus usa disso, gente. Ele é poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Não somos nós que vamos questionar.
Então, nós vemos aqui que no momento exato Deus age, Deus faz o seu movimento. Absalão não aceita o conselho de Aitofel, apesar de que o conselho de Aitofel era o correto nessa hora que eu recebi, porque ele seria abençoado, ele sairia vencedor, ele iria alcançar Davi, e ele conseguiria, porque Davi não ia querer guerrear contra ele, e ali Aitofel ia ser vencedor naquilo que ele queria, ia ser bem sucedido em matar Davi. E eu acredito que pelo coração de Davi, Davi não ia hesitar nisso. Ele saiu não como alguém que estava fugindo com medo de morrer, ele saiu como alguém que não iria lutar contra o filho e sabia que o filho vinha disposto a lutar. Então, ele dá ouvidos a Uzai, porque Deus interviu ali. Então, Deus intervê para quê? Para a sua própria ruína. Olha que interessante isso. Deus interviu ali, ó. Porém, assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse mal sobre Absalão. Então, Deus é Deus de, sabe, de fazer coisas assim que a gente fica, uau, uau, Deus é Deus. Onde a gente acha que realmente não tem saída, e a gente pensa, poxa, fizeram um plano perfeito para me derrubar, e eu não posso fazer nada, eu sou inocente, eu sou uma pessoa boa, mas infelizmente, eu vou cair nessa. Quantas vezes a gente já passou por uma situação assim, de que o inimigo se levanta com tamanha força, ele articula, ele aproveita da nossa inocência, da nossa vontade e articula um plano perfeito para nos destruir. Só que o diabo, ele sempre esquece, ele se faz de tolo, e ele sempre esquece que Deus é soberano, e Deus não perde uma batalha sequer. Não que ele não queira, se ele quiser, ele até deixa alguns ganharem algumas vezes, porque ele já tem um plano perfeito lá para frente. E quando a gente vê aqui, Absalão acha que venceu, não é verdade? Absalão acha que venceu, ele toma o trono de Davi, ele assume aqui, ele faz coisas escarnecedoras, mas Deus já tinha um plano perfeito. E a gente conhece o final da história, e você, se for curioso e vai querer ouvir o final dessa história, faça essa leitura para que você saiba o que acontece aqui, o que acontece com o Zai é descoberto ou não é, e Aitofel, o que se sucede de Aitofel, gente? Aitofel aceitou ser recusado por Absalão, e Absalão? Absalão ouviu o conselho. Que conselho foi que o Zai deu que foi melhor do que o de Aitofel? Então, é bom você fazer essa leitura, se perguntar, para que você possa entender o contexto e ver que Deus é Deus. Mas o que eu queria trazer essa mensagem aqui pra gente, que foi a mensagem que Deus falou no meu coração, é o cuidado sobre as amizades. E quando a gente tem Deus no centro da nossa vida, tudo que Ele pode fazer é absolutamente mais do que a gente pode imaginar. Então, é Deus que conhece caráter, é Deus que sonda corações, é Deus que ouve pensamentos, é Ele que tem acesso ao ser humano, nenhum outro, gente. Então, todas as vezes que você precisar, que você sentir-se pressionado, ou faça hoje mesmo essa oração para que Deus faça uma limpeza na sua casa, no ambiente de trabalho, entre os amigos que você tanto ama, que às vezes até é idolatria, que você diz que não vive assim, que é amigo de fofoca, que é amigo de gandaia, de bagunça. Peça para Deus fazer uma limpeza. E eu vos digo aqui, como alguém que viveu e teve essa experiência de ser cercada de muita gente, pessoas que eu achava que me fazia bem, pessoas que eu achava que me queria bem. Só que quando eu conheci Jesus, essas pessoas que eu achava que me queria bem, elas me abandonaram. Ah, mas abandonaram? E o que é que você tinha? Ninguém percebeu, mas eu estava depressiva. Ninguém percebeu, mas eu quis tirar a minha própria vida. Ninguém percebeu, mas eu estava à beira da morte, do precipício. E essas pessoas estavam ao meu redor. E se perceberam, fingiram não perceber, não tentaram me ajudar, não fizeram nada. E quando eu encontrei alguém que me ajudou, alguém que me levou até Cristo, essas pessoas simplesmente me abandonaram. Por quê? Por causa de Cristo. Ou seja, Deus fez uma limpeza na minha vida. E sabe, eu não guardo mágoa, eu já perdoei, eu sou livre disso. Eu entendi que foi o Senhor que tirou, eu entendi que foi o Senhor que com o teu cuidado e bondade comigo, tem me separado. Eu tenho hoje tido muito cuidado com quem eu convivo, com quem entra na minha casa, as casas que eu frequento também. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros de forma nenhuma. É porque eu sei quanto é doloroso a gente ser abandonado,
a gente ser rejeitado e o quanto a gente precisa estar na direção de Deus. Então, quem não caminha com o Senhor não deve caminhar com você que caminha com o Senhor. Então, é sim preciso esse chamado para as amizades, para as pessoas que você tem, apesar que muitos vão até se ofender, mas eu não posso fazer nada por isso. Apesar que muitos vão ficar chateados com você, vai dizer que você está se sentindo superior ou melhor do que os outros, mas também não se preocupe com isso. O Senhor é quem justifica, o Senhor é quem faz. E na hora certa, e na oportunidade certa, o Senhor vai julgar ao teu respeito, o Senhor vai julgar ao teu favor. Então, que seja feita sempre a vontade dele. Entregue seus caminhos no Senhor, confia nele, você vai ver tudo que ele vai fazer. Amém, gente? Então, o zelo por quem está ao seu redor é muito importante para o que vai acontecer no seu amanhã. Cuidado com pessoas, cuidado. Deus, ele nos ensina que nós não lutamos contra carne, sim contra potestades, mas é uma batalha que não nos pertence, porque na verdade a gente lutar contra principados e potestades está longe do nosso poder. Os anjos do Senhor intercedem por nós e lutam ao nosso favor, mas aqui na terra tem pessoas que se deixam ser usadas pelo diabo e a gente precisa ter o discernimento nisso. A gente precisa ter o amor ao próximo, não deixar de amar só porque a pessoa está se permitindo ser usada pelo diabo, mas também não abraçar como melhor amigo, receber dentro de casa, porque essa pessoa está com um comando para destruir a vida daquele que busca a face do Senhor. Então a gente precisa discernir tudo isso e confiar no Senhor. Se você não consegue fazer isso, busque o Senhor. Busque na palavra, no entendimento, faça a leitura para você entender o que está acontecendo aqui, o que acontece com aquele que serve ao Senhor e com aquele que não serve ao Senhor, que está sendo instrumento de Satanás, para você ver como é o curso da vida. Lembrando que isso aqui é um manual, gente, é um manual de vida. O Senhor nos ensina a cuidar de todas as áreas de nossa vida. E as amizades não ficariam de fora disso. Amém? Então, manda aí para um amigo, manda aí para uma pessoa que você conhece, que é cheia de gente assim, que nem urubu do lado dela, e você sabe, você tá vendo que são pessoas que são falsas, que vai chegar um tempo que vai dar uma rasteira nelas, pessoas que precisam se despertar, até você, parente, pai, amigo, envia aí para esse povo, fala de Jesus para eles, curta, comenta aqui também, seja alguém que vai estar seguindo aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, vamos crescer juntos aqui, levando a palavra de Deus. Amém? A sua companhia é muito importante para mim. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda uma paz, a paz que excede todo o entendimento. Esse é o desejo dessa missionária para o seu coração. Que você seja muito feliz e liberte de tudo aquilo que paralisa a sua vida. Tchau, tchau. Amém.